Shalom, meu povo. Eu os cumprimento assim na graça e nessa paz do Senhor, que é Shalom. É o que eu desejo para você. Nós hoje vamos meditar numa palavra do Antigo Testamento, vamos ver o que isso tem a ver conosco, vamos pensar um pouco sobre a murmuração. Abra sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11 diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Então a queixa nunca é bem-vinda, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha o perigo que esse povo correu, o risco que esse povo correu e por isso foi destruído. Por quê? Porque murmurou. Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Então, às vezes, o Senhor não suportava e penalizava o povo por suas queixas, suas murmurações. Mas assim que Moisés clamava, o Senhor cessava com a penalidade. Verso 3: Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, o que seria vulgo, hein? O que é vulgo? Vulgo pode ser assim, gentinha, povão, gentalha, coisa assim. A plebe, o povão. Então, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Que situação difícil! Que momento triste lá no deserto. Verso 5: Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e do alho poró, e das cebolas. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Você prestou atenção a essa palavra? Você ficou assustado com essa palavra? E você pensa o que de nós? Nós, com tantas provas de milagre, vez e outra, corremos o risco de murmurar também. E sabe o que nós faríamos no lugar desse povo lá no deserto? Exatamente a mesma coisa. Porque se eu estiver no lugar do outro, eu terei a história do outro, as condições do outro. Então eu faço exatamente a mesma coisa. Então não podemos de forma alguma espetar nossos irmãos judeus, criticá-los. Eles estavam errados, mas nós também estávamos errados e por muito menos nós temos murmurado. E houve tempo também que aquele povo deu louvor, rendeu graças, se alegrou com o Senhor. Agora eu quero ler para você, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, eu quero ler os versos 10 e 11. Deuteronômio 6, 10 e 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, com grandes e boas cidades. Vai enumerando aí o que eles ganharam na nova terra. Grandes e boas cidades que tu não edificaste. Quando chegaram já estavam prontas.
casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E muito, 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 muito mais. E mais precioso que isso, que toda a terra, toda a extensão de terra que Israel herdou, era a liberdade. Agora eles eram donos de terra e não escravos. Agora eles plantavam, colhiam, comercializavam. E mais que isso, muito mais que isso, eles podiam adorar o Senhor com liberdade. Eles tinham agora a lei escrita, eles tinham os livros de Moisés escritos, eles tinham ensino, eles tinham a palavra, eles tinham liberdade. Então tudo mudou muito radicalmente. A vida era outra. Eles conquistaram tudo depois, e essa palavra aqui de Deuteronômio se cumpriu do jeitinho que Moisés falou. Até Josué, lá no final do seu livro, penúltimo capítulo, o capítulo 22, ele vai dizer: palavra nenhuma que o Senhor falou caiu por terra. Tudo se cumpriu. Então, esse povo foi tremendamente beneficiado. E esse povo viveu no Egito, mas sob a promessa da conquista de uma terra. Tem uma terra que é de vocês. E um dia vocês vão para lá. Então, eles foram todos tomados pelo desejo de que chegasse aquele dia em que eles sairiam do Egito e iriam para essa terra. Só que quando isso acontece, isso aconteceu, aí vem as murmurações no deserto, o que nós lemos aqui no livro de Números. E o povo então começa a chorar, se queixar: quem é que vai nos dar carne? E eles se lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, melões, alho, poró e cebola. Peixe, pepino, melão, alho, poró e cebola. Eles comentavam sobre isso, eles falavam desse passado com muito saudosismo, com muita dor no coração, por agora está comendo só o maná. O Egito era ruim, o Egito ficou ruim, o Egito punia, o Egito fazia eles produzirem tijolos, ir atrás da palha e dar conta de tijolo, e mais tijolo, e mais tijolo. Trabalhavam sob pressão, sobre castigos, sobre punições, trabalhavam, sobre opressão, o regime do faraó, da época em que o Israel foi tirado do Egito, era um regime opressor, mataram seus filhos, jogaram seus filhos no rio Nilo, mas lá que era bom. Chegou uma hora lá no deserto que lá que era bom, sabe? Porque lá tinha, não falaram, eles falaram de quê? De que eles tinham saudade? De pepino, melão, alho, poró e cebola. E peixe. Da liberdade de poder comer essas coisas. Gente, quanto que a nossa carne, ela investe em si mesma, quanto que ela está apegada a si mesma, né? Quanto que nós estamos apegados à carne. E repito, nós no lugar deles faríamos exatamente as mesmas coisas, as mesmas murmurações. Então foi dito a eles: vocês vão sair para conquistar a terra, terra de anos, mais de 400 anos de promessas. Muito mais, porque a promessa foi feita a Abraão. Muitos anos, parece que 1600
os anos de promessa. Então chegou o dia, hoje é o dia, olha, vamos conquistar a terra. Não, chegou um momento em que eles não pensavam na terra, eles não pensavam naquilo que o Senhor tinha prometido, as grandes cidades, as muitas cidades, a terra vasta, seriam proprietários, seriam ricos, seriam produtores dos seus próprios alimentos, produziriam para si próprios, produziriam para comercializar. Eles não pensaram nisso. A visão deles não estava no futuro, estava no passado. O passado foi opressor, mas olha, apesar da opressão, tinha alho poró lá, tinha cebola, tinha peixe, a gente sentava e comia à vontade. Amados, quanto que nós gostamos de investir na carne. E por causa disso, às vezes a gente perde a perspectiva do que o Senhor tem para nós e não conquistamos, porque estamos voltados para o nosso próprio corpo, para o sabor do peixe, o sabor da cebola, o sabor do pepino, o sabor da cebola. Nós precisamos repensar. Nós precisamos vigiar para não cairmos nessas ciladas de olhar para o passado, de valorizar esse tipo de coisa e perder a promessa dos propósitos. Olha como eram grandiosos propósitos do Senhor. E eu quero ler para você um versículo lá de Eclesiastes, capítulo 7, o verso 10. O sábio Salomão fala assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Salomão está dizendo: nunca digas isto. Por quê? Aí ele mesmo responde: porque nunca com sabedoria isto perguntarias. O sábio nunca valorizaria mais o passado do que o presente ou o futuro. O sábio não. O louco, sim. O sábio, não. Então, para alguém ficar apegado ao passado, tem que ter um atestado? Não, não só um atestado, um diagnóstico de loucura. É o que Salomão está falando aqui. O sábio nunca perguntaria isso. Por quê? Porque o sábio, ele faz o presente e o futuro serem ainda melhores que o passado. Fica essa lição. Será que isso tem a ver com você, alguma coisa? Será que isso tem a ver comigo? Vamos pensar sobre isso. Eu vou meditar sobre a minha própria vida à luz desta experiência dos nossos queridos e amados irmãos, o povo querido do Senhor, o povo de Israel, lá no deserto. Querido Pai, nos ajude a não murmurar. Pai, eu sei, tu me ensinaste que a murmuração é uma fala de demônio, é uma fala de Satanás. Então, nunca deixe que saia da minha boca e da boca dos meus queridos amigos aqui, os teus filhos, palavras de Satanás. Não deixe não, Pai, nos ajude a vigiar para que a nossa boca não seja inflamada pelo inferno. Nos ajude a ter uma boca pura, uma boca que te louva, uma boca que te exalta, que te engrandece, uma boca agradecida. Nos ajude a ter palavras de graça para te dar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Hoje eu carreguei esse peso aqui, essas compras, eu vim do supermercado, eu vim com esse peso, vim sofrendo, vim padecendo a pé com esse monte de sacola. E chega em casa cansada e fala: glória ao Senhor, eu tive peso para carregar, o Senhor me deu comida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, santo é o Senhor.
Então, ao invés da murmuração, Pai, que nós tenhamos gratidão, louvor, exultação, adoração, que a nossa boca seja limpa, que a nossa boca te agrade, que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Obrigada por tua palavra, Pai. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então com um grande abraço e nessa paz do Eterno. E até o próximo áudio, debaixo da permissão dele. Amém.